Como os biscoitos Oreo são produzidos e o segredo que rende milhões diariamente. No início do século XX, uma empresa americana de biscoitos apresentou algo realmente especial. 2 biscoitos de chocolate crocantes, recheados com um rico creme de baunilha. Foi um sucesso instantâneo, mesmo após quase um século, o mundo ainda não se cansa. Pessoas em todos os lugares são obcecadas por essa combinação perfeita de biscoitos crocantes e creme suave e sonhador. E sejamos sinceros, mergulhá-los em leite é praticamente uma forma de arte neste ponto, honestamente, uma das maneiras mais deliciosas e divertidas de saborear um doce. Mas você já se perguntou o que há realmente dentro de um Oreo? Neste vídeo, levamos você aos bastidores para descobrir como o biscoito mais popular do mundo é feito e até revelaremos alguns segredos escondidos em cada mordida irresistível. O Oreo surgiu em 1912, criado pela National Biscuit Company, que agora conhecemos como Nabisco, parte da família Mondelez International. Esse biscoito se destacou por seu design simples, porém icônico, 2 biscoitos redondos de chocolate escuro, recheados com um doce creme branco. Originalmente, os Oreos eram todos sobre essa combinação clássica, biscoitos ricos de chocolate escuro com um centro de creme de baunilha suave. Hoje, existem infinitas variações de sabores para satisfazer os fãs de Oreo ao redor do mundo. Curiosidade: o primeiro design do Oreo apresentava uma guirlanda de flores ao redor da borda, com a palavra Oreo estampada orgulhosamente no centro. Antes que os deliciosos Oreos que todos conhecemos e amamos possam ser feitos, os ingredientes precisam ser preparados com cuidado e precisão. Os principais ingredientes desse biscoito lendário incluem farinha de trigo, açúcar, cacau em pó, óleo vegetal, sal e bicarbonato de sódio. A farinha utilizada é principalmente farinha de trigo comum, proveniente de fazendas locais nos Estados Unidos. Para manter a textura do biscoito suave, a farinha é cuidadosamente peneirada para eliminar grumos. E aqui vai uma dica profissional: é importante misturar a massa apenas o suficiente, pois misturar demais pode ativar o glúten em excesso, tornando o biscoito duro, em vez de proporcionar aquela crocância leve que todos desejamos. Além disso, utilizar farinha com alto teor de proteína é um grande erro, pois prejudica a mordida macia característica do Oreo. Quanto ao açúcar, o Oreo utiliza açúcar granulado branco fino, também colhido de fazendas locais nos Estados Unidos. Eles geralmente optam por açúcar finamente moído, pois cristais grandes não se dissolvem bem e podem causar fissuras na superfície do biscoito, fazendo com que perca aquele acabamento liso e uniforme. Se o açúcar de confeiteiro for utilizado, ele também deve ser peneirado, garantindo que se misture perfeitamente com a farinha e o cacau em pó. E uma curiosidade: o biscoito Oreo em si não é tão doce. A quantidade de açúcar na massa do biscoito é cuidadosamente equilibrada, representando apenas cerca de 15% do total de ingredientes secos, para que o biscoito levemente menos doce combine perfeitamente com o rico recheio doce no centro. Agora, vamos falar sobre o cacau em pó, a verdadeira mágica por trás do sabor de chocolate icônico do Oreo. O cacau é feito a partir de grãos de cacau cuidadosamente selecionados, principalmente cultivados em lugares como Gana, Costa do Marfim e Indonésia. Após a colheita, os grãos são torrados, moídos e processados em cacau em pó. Mas aqui está o segredo: para obter aquela cor preta intensa e o sabor suave de chocolate que todos reconhecemos, o Oreo utiliza cacau em pó alcalinizado, ou seja, tratado com um agente alcalinizante para neutralizar a acidez natural. Isso não apenas confere ao biscoito uma cor escura intensa, mas também um sabor menos ácido em comparação ao cacau natural. Se o cacau natural fosse utilizado, os biscoitos ficariam de cor marrom mais clara e teriam um sabor ligeiramente azedo, algo totalmente fora da vibe clássica do Oreo que todos conhecemos e amamos. O processo de fabricação do Oreo começa com grandes sacos de açúcar puro sendo despejados em misturadores gigantes para iniciar a preparação da massa do biscoito. Assim que o açúcar é adicionado, o cacau em pó entra em cena, junto com uma mistura de sal e alguns outros ingredientes secretos. Em seguida, um fluxo de óleo de canola é despejado para ajudar a unir todos os ingredientes secos em uma massa pegajosa e suave. Cada proporção aqui é perfeitamente calculada: 40% de farinha, 25% de cacau escuro, 15% de açúcar, 15% de gordura e o restante são os ingredientes extras mágicos. A mistura toda é combinada em misturadores industriais pesados. Então, acontece algo interessante: os trabalhadores adicionam água e a massa começa a parecer uma sopa espessa de chocolate. Para controlar a temperatura, eles adicionam gelo seco. À medida que o gelo seco evapora, ele resfria rapidamente a massa,
mantendo tudo bem fresco por cerca de 30 minutos. Resfriar a massa desde o início é super importante, pois a massa fria é muito mais fácil de manusear e muito menos propensa a rachar quando é esticada, o que significa que os biscoitos finais assam perfeitamente crocantes e uniformes. Finalmente, um agente de fermentação é adicionado à mistura, completando a rica massa de chocolate pronta para a próxima etapa, moldar os icônicos biscoitos Oreo. Assim que a massa está seca e pronta, ela segue para a estação de moldagem e estampagem. Trabalhadores colocam a massa em uma esteira transportadora que a alimenta em rolos gigantes. Esses rolos pressionam a massa em pequenos círculos familiares, ao mesmo tempo, estampam o design característico do Oreo. A máquina de estampagem pressiona o logotipo icônico do Oreo e aquele belo padrão de guirlanda em cada biscoito, instantaneamente. É um pequeno detalhe, mas honestamente, muda o jogo. Uma marca assim pode aumentar o apelo dos biscoitos em quase 90%. Vamos ser sinceros, colocar um logotipo interessante em qualquer coisa faz com que automaticamente pareça muito mais deliciosa. Esta máquina de moldagem produz até 6.000 Oreos por hora, mantendo a linha de produção em um ritmo absolutamente insano. Após serem moldados e estampados perfeitamente, os biscoitos crus continuam sua jornada por uma longa esteira de aço, seguindo diretamente para enormes fornos industriais. Dentro, o calor é elevado, mantido entre 360 e 360 graus Fahrenheit, para assar os biscoitos da maneira certa. Eles passam apenas de 10 a 12 minutos no forno, tempo suficiente para obter aquela casca crocante perfeita, sem secar ou ficar duro como pedra. O resultado é um biscoito leve e crocante com a textura perfeita que todos conhecemos e amamos. E acredite, o forno em si se estende por impressionantes 400 pés de comprimento, o que é espaço suficiente para dar a cada biscoito uma jornada lenta e uniforme pelo calor, garantindo que sejam assados à perfeição absoluta antes de seguir para a próxima fase. Assim que os biscoitos saem do forno, eles são resfriados rapidamente com ar frio de grandes ventiladores industriais para reduzir rapidamente a temperatura. Esse resfriamento rápido ajuda a manter a crocância perfeita e estabiliza a estrutura do biscoito. Depois, eles seguem para outra esteira transportadora, onde uma equipe de trabalhadores atentos já está esperando, com os olhos fixos na interminável corrente de biscoitos. Qualquer biscoito que esteja rachado, mal moldado ou um pouco mais torrado é retirado da linha rapidamente, garantindo que apenas os melhores dos melhores avancem. Fileiras e fileiras de biscoitos Oreo fluem pelas esteiras, serpenteando pela fábrica como um rio de chocolate em movimento, criando uma cena que é ao mesmo tempo incrivelmente movimentada e absolutamente hipnotizante de se observar. Enquanto os biscoitos estão sendo assados e preparados, o recheio cremoso de baunilha também está sendo produzido com precisão e controle de qualidade. Tudo começa com os ingredientes-chave: açúcar de confeiteiro, gordura vegetal, xarope de milho, aroma de baunilha natural ou artificial e uma pequena quantidade de emulsificante, todos medidos automaticamente de acordo com uma fórmula super específica. O açúcar de confeiteiro e a gordura vão direto para grandes tanques de mistura, onde misturadores de alta velocidade combinam tudo em um ambiente cuidadosamente controlado para evitar que qualquer óleo se separe. Assim que o açúcar e a gordura são batidos em uma mistura suave e fofa, o xarope de milho é adicionado lentamente para dar ao creme sua elasticidade característica e ajudar a mantê-lo úmido. O aroma de baunilha é misturado para criar aquele aroma doce e irresistível que todos conhecemos e amamos. Todo o processo de mistura é mantido em temperaturas entre 68 e 75 graus Fahrenheit, garantindo que o creme permaneça macio e sedoso, mas espesso o suficiente para manter sua forma perfeita ao ser aplicado nos biscoitos. Assim que o creme está perfeitamente misturado, ele é carregado em um sistema automatizado de bombeamento, onde pequenos bicos pressionam com precisão a quantidade exata de recheio em cada biscoito. A velocidade de bombeamento e a saída de creme estão perfeitamente sincronizadas com a linha de montagem dos biscoitos, mantendo tudo funcionando como um relógio. Metade dos biscoitos Oreo é organizada cuidadosamente em uma esteira transportadora, e um perfeito espiral de creme de baunilha é aplicado exatamente no centro de cada um, na altura e tamanho certos para criar aquele visual clássico do Oreo. Em seguida, a outra metade dos biscoitos é gentilmente colocada em cima, pressionando para espalhar o creme uniformemente sem bagunçar as bordas limpas que todos reconhecemos. E acredite, cada linha pode produzir impressionantes 3.000 Oreos finalizados a cada minuto. Assim que os biscoitos são unidos, eles seguem diretamente para um túnel de resfriamento rápido, onde o creme se firma, fixando tudo no lugar e facilitando o manuseio e o empacotamento. Durante todo o processo de montagem,
rigorosos controles de qualidade estão em vigor, e qualquer lote de creme que não atenda aos altos padrões do Oreo é imediatamente retirado da linha. Apenas os melhores conseguem passar. Finalmente, os Oreos totalmente montados seguem para a estação de embalagem automatizada, onde dedos robóticos super habilidosos agrupam os biscoitos em conjuntos de 11. Braços mecânicos gentilmente pegam cada conjunto e colocam-nos cuidadosamente em bandejas plásticas aguardando. Assim que as bandejas estão cheias, elas são enviadas para a estação de embalagem, onde os biscoitos são selados cuidadosamente e embalados em caixas, prontas para envio. A partir daí, essas caixas de Oreo são enviadas para todo o mundo, para distribuidores, supermercados, e sim, provavelmente direto para sua prateleira da cozinha também. Mas sejamos honestos, manter esses biscoitos fechados por mais de alguns minutos após chegarem em casa é praticamente impossível. E você, qual é o seu sabor favorito de Oreo? Deixe um comentário abaixo, adoraríamos saber. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir, compartilhar com seus amigos amantes de Oreo e se inscrever com o sino de notificações ativado para não perder mais conteúdo incrível dos bastidores. Obrigado por assistir e até a próxima.